E aí galera, beleza? Vamos aqui dar continuidade ao nosso curso aqui de circuitos elétricos, certo? Especificamente a parte de circuito RL, que é esse circuitinho aqui básico, que a gente já vem conversando sobre ele já há 2 aulas, certo? Isso aqui já é a nossa terceira aula. Então quem chegou nesse vídeo aqui primeiro, eu recomendo você estar acompanhando as outras 2 aulas antes, certo? Para vocês entenderem melhor. Vocês encontram aí na descrição do vídeo. Então, só revisando aqui rapidamente, a gente tem: determine a resposta completa para a corrente, certo? No circuito a seguir. Então, o circuito é esse, uma fonte alternada, aqui ela é dada por essa expressão, VG, e unida a um resistor e um indutor. E aí vai ter uma corrente elétrica e é ela que a gente está atrás. E aí, vou usar aqui nossa colinha da aula anterior, que é qual foram os resultados que a gente obteve, certo? A gente viu lá na aula anterior que essa corrente ela vai ter 2 parcelas, que vai vir da nossa EDO, certo? Que a gente montou lá na primeira aula. Então, a primeira parte, essa aqui destacada em azul, é a nossa corrente natural, a resposta natural do circuito. E essa parte aqui em verde, que eu destaquei, seria a nossa corrente forçada. E aí a gente encontrou lá na aula 1, na aula 1 a gente encontrou a resposta natural, está aqui em azul, e na aula 2 a gente encontrou essa expressão para a resposta forçada, também conhecido como a resposta em regime permanente. E como ela é uma corrente elétrica, aqui está a unidade que é o ampere, certo? E aqui a gente também detalhou essa expressão aqui para o tal, certo? Que é a nossa constante de tempo, que ela é L dividido por R, ou seja, indutância sobre resistência, que está aqui na parte da resposta natural. Tudo isso a gente viu na nossa primeira aula. E a aula de hoje, como eu prometi a vocês, na aula 2, é como é que eu vou escrever essa parte aqui em verde, que é a resposta forçada, de uma forma mais simples, ou seja, utilizando a notação de fase. Então, vamos lá para a aula de hoje depois da vinheta. Solta a vinheta. Beleza, galera, vamos lá para a nossa aula aqui. Hoje é bem pouquinho complexo, ver esse negócio é chatinho, mas não é difícil, é só um pouco grande, mas vamos lá. Então, a aula de hoje, que vai ser essa parte aqui de baixo, certo? Que a gente vai conversar. Vamos conseguir, né? Vamos ter fé. A gente vai levar essa corrente aqui, que era do formato A cosseno ômega t mais B seno ômega t, a gente vai levar ela para o formato da utilização da fase. E aí, antes disso tudo, eu preciso estar explicando para vocês de onde vem essa notação aqui, certo? Lá na EDO, onde as respostas para quando a entrada era senoidal, era utilizar esse formato aqui de resposta, certo? Uma das respostas do circuito era essa. E aí, a gente vai colocar aqui ela para a gente poder transformar essa resposta aqui, que é uma notação cartesiana, para uma notação polar. Mas vamos com calma, não vamos se assustar não. Aqui, você observar, você vai ter o eixo cosseno de ômega t, que seria o eixo x. Aqui no eixo y eu tenho um seno de ômega t, beleza? E aí, observe que aqui eu formei um triângulo retângulo, onde a parte que está sobre o eixo x, que é o eixo cosseno, beleza? Nesse caso, é a parte A, que está aqui, certo? O mesmo A que tem aqui na fórmula. E a parte que é essa aqui, que está sobre o eixo y, você pode prolongar, né? Você vai vir para cá, formando aqui o triângulo retângulo, vai ser o nosso B, ou seja, o B acompanha o seno, certo? Então aqui é basicamente uma transformação que a gente vai fazer retangular para polar. Retangular porque eu estou usando aqui as coordenadas do plano cartesiano, certo? Aqui os eixos fazendo ortonormais aqui, né? E aí ele está em notação retangular. Como é que eu vou fazer essa transformação para o eixo polar? Da seguinte forma. Primeiro, vamos fazer aqui esse triângulo retângulo. Aqui você vai ter esse ângulo, certo? Que a gente vai chamar ele de um ângulo φ. E aqui a gente tem a nossa hipotenusa, que é nada mais, nada menos que a gente aprendeu lá no ensino médio, Pitágoras. A ao quadrado mais B ao quadrado na raiz quadrada, certo? Lá de Pitágoras, lá do ensino médio. Certo? Então, o que é que eu vou fazer agora? A gente vai escrever o A em função de φ e da hipotenusa aqui. E o B do mesmo jeito.
Então agora a gente precisa fazer as relações trigonométricas que a gente aprendeu lá no ensino médio, que a gente pensava que não servia para nada, certo? E serve sim, serve para muita coisa. Então vamos fazer aqui a transformação rapidinho. Beleza, então aqui eu escrevi aqui para vocês o cosseno desse ângulo. Quem é o cosseno? É o cateto adjacente, certo? Sobre a minha hipotenusa. Então tá aqui, cateto adjacente, que é o adjacente a esse ângulo, sobre a hipotenusa, que é essa expressão aqui. Depois disso, eu vou isolar o valor de A. Como é que eu isolo aqui A nessa expressão? Simples. Vou colocar A igual certo, então eu isolei aqui o valor de A, certo? Então, A é igual a quem? A esse valor aqui, né, multiplicado pelo cosseno de φ. Simples e fácil. Vou fazer de forma análoga para o B. Só que o B agora, em vez de utilizar a função cosseno, eu vou utilizar a função seno, visto que B é o cateto oposto a φ. Então, fazendo para B, eu tenho certo, então seno aqui de φ é igual ao cateto oposto, que é B, sobre a nossa hipotenusa. E agora, isolando B, a gente tem esse valor aqui, certo? Só botar aqui multiplicando para o outro lado, essa expressão aqui, vezes o seno, tá aí o valor para B, certo? Em função desses parâmetros aí. E agora a gente precisa de mais uma coisa. A gente precisa do valor encontrado para essa fase φ em função de B e A. E agora qual a relação trigonométrica eu vou utilizar? Tangente, certo? Tangente de B sobre A, a tangente de φ, no caso, é igual a B sobre A. Então vamos escrever isso lá na nossa anotação ali no quadro, certo? Beleza, depois que eu faço aqui, escrevo a tangente de φ, que ela é B sobre A, eu preciso achar o valor de φ e não da só tangente. Então eu passo a função inversa da tangente, que seria o arco tangente, ou tangente a menos 1. Então tá aí escrito, certo? A nossa expressão. E depois eu vou apenas aplicar aqui. A função inversa aplicada, a sua função aplicada na inversa ou vice-versa, ela é igual apenas ao argumento, certo? Então é igual a φ. E aqui eu tenho tangente menos 1 sobre B sobre A. Então a gente encontrou o valor para A em função do raio aqui, certo? E do ângulo, que é o φ. Então aqui está em função só do raio, né? Que é a raiz quadrada de A quadrado mais B ao quadrado. E o ângulo. E aqui também. E nesse caso também. Então agora a gente pode já partir para o próximo passo. Bom, galera, o próximo passo é a gente pegar essa equação aqui, essa aqui de cima, beleza? E a gente escrever ela nesse formato aqui, utilizando esses valores aqui, que seria o valor de módulo aqui da nossa coordenada polar e o valor do ângulo da coordenada polar. Então, resumindo, para quem ainda não está entendendo bem o que a gente vai fazer. Onde tem aqui o valor de A e o valor de B, a gente vai colocar essas expressões que a gente achou aqui, certo? A priori parece uma coisa que não tem sentido, que parece estar ficando mais difícil, mas vocês vão ver que lá no final vai ficar tudo mais fácil. Então, galera, escrevendo aqui, eu vou ter a corrente forçada no tempo é igual a A, certo? Mas quem é A? A é esse valor aqui todo, certo? Que eu estou mostrando para vocês, que a gente encontrou ali em cima. Então, vamos trazer para cá. Então, quem é o A? É estranho. A no começo parece estranho porque você está escrevendo A em função de A, certo? Porque ele está aqui dentro da raiz. Mas relaxa que vai dar tudo certo. Beleza, escrevi o valor de A. Mas A multiplica com cosseno de ômega t. Então eu preciso repetir aqui cosseno de ômega t. Mais. Agora é B vezes seno, beleza? De ômega t. Mas quem é o valor de B? É esse valor aqui que a gente acabou de encontrar. Então, vamos substituí-lo.
Beleza, então eu escrevi aqui o valor de B, né, que é esse. Mas eu não posso esquecer de multiplicar ainda pelo seno de ômega t, porque é lá da expressão. Então, recapitulando, a gente pegou aqui A, substituiu esse valor todo, ó, que é esse aqui, multiplicou por cosseno de ômega t, depois somou B, que é esse valor que a gente encontrou aqui, vezes o seno de ômega t. Então, tá tudo aqui bonitinho. E agora, o próximo passo é a gente colocar em evidência o que está se repetindo nesses dois lados aqui, certo? Que seria o quê? Esse valor aqui, a ao quadrado mais b ao quadrado, raiz quadrada. Então, vamos fazer ele agora, colocar ele em evidência no produto. Pronto, galera. Então, eu reescrevi aqui a função em... só repetir aqui, certo? Botei o a ao quadrado mais b ao quadrado na raiz quadrada em evidência. Observe que se eu multiplicar esse por esse mais esse por esse, eu volto para a linha acima. Então, simplesmente estou só simplificando aqui. E observe outra coisa. Aqui eu tenho cosseno de φ vezes cosseno de ômega t. E aqui eu já troquei, ó, cosseno de ômega t vezes cosseno de φ. E aqui do mesmo jeito, eu tinha seno de φ vezes seno de ômega t. E aqui eu inverti. Você sabe que isso aqui não altera a resposta, porque é um produto. Não importa se eu vou multiplicar esse vezes esse ou esse vezes esse. Eu apenas inverti para ficar mais fácil de visualização o próximo passo que eu vou fazer. Então vocês vão ver, eu vou utilizar uma identidade, né, trigonométrica, e que vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil eu invertendo agora para vocês poderem compreender. Então vamos lá. Beleza, olha aí o que eu fiz. Eu escrevi toda essa expressão aqui grande apenas como cosseno de ômega t menos φ, certo? A letra aqui não ajudou muito. Vou até dar uma ajeitada aqui nesse argumento aqui, mas deu para vocês entenderem aí. Observe que se eu abrir essa expressão aqui, eu volto para a linha de cima, porque cosseno da diferença, ele é cosseno do primeiro, que no caso aqui é ômega t, aí vezes o cosseno do segundo, que no caso aqui é φ, então cosseno de φ. E aqui, como eu tenho menos, aqui fica mais, certo? E aí seno do primeiro, que é seno de ômega t, vezes o seno do segundo, seno de φ. Eu poderia ter feito já direto nessa expressão aqui acima. Porém, para ficar de forma mais didática, para que vocês possam compreender, quem não tem tanta afinidade assim com trigonometria, nem todo mundo gosta, então fica mais fácil de entender, certo? Desse jeitinho. Então, por isso que eu inverti aqui, para depois trazer para essa notação aqui, que é a notação de fase, na notação do cosseno, certo? Então essa equação aqui eu deixei ela até em vermelho, porque ela é uma equação bastante importante para a nossa aula, porque agora a gente vai ter que achar a nossa resposta em função do que tem aqui, beleza? Então vamos lá. O que eu preciso achar? Eu preciso achar duas coisas para eu resolver essa questão. Beleza. Então, quais são essas duas coisas que eu preciso achar? Eu preciso achar quem é a ao quadrado mais b ao quadrado na raiz quadrada e preciso achar quem é φ. Mas quem é eles nos valores que ele deu para a questão, que seria resistência, indutância e frequência angular. Observe que aqui eu já tenho o valor de A e B, beleza? Onde é que está o valor de A e B? Aqui, ó. Porque aqui na minha resposta forçada, né, A, que é esse valor todo, vezes o cosseno, mais o B, que é esse valor todo, vezes o seno. Tudo isso a gente encontrou lá na aula 2. Repetindo, quem não assistiu, é muito importante rever antes de vir para cá, beleza? Então esse aqui é o nosso A e esse termo aqui é o nosso B. Então, galera, vamos solucionar isso aqui. Agora que vem a parte mais chatinha, certo? Que agora é uma contazinha danada. Contazinha para quem gosta, mas nem todo mundo gosta, certo? Então eu vou botar aqui essa primeira parte aqui, beleza? Vou fazer logo ela. Então vamos lá. Certo, primeiro aqui eu só repeti, fiz nada. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou substituir quem é o valor de A. Mas quem é o valor de A que a gente encontrou lá na outra aula? É VP R sobre R ao quadrado mais ômega L ao quadrado. Tudo isso, pessoal,
tem que estar elevado ao quadrado, né? Porque A está ao quadrado. Mais o B agora. Mas quem é B? Então, B, isso aqui tudo, só reescrevi, beleza? É só vocês conferir a aula passada aí, ou então ali em cima, dar um pause. E aqui o B está ao quadrado. Mas está faltando alguma coisa. Está faltando essa raiz quadrada. E agora eu vou colocar a notação de raiz quadrada, para não ficar mais difícil do que já está de escrever. Eu vou colocar ela em formato aqui de potência, certo? Então, raiz quadrada é a mesma coisa de eu levar a 1/2. E aí, vamos continuar fazendo aqui nossa álgebra. Então, aqui, essa parte aqui a gente vai fazer o quê? Levar isso aqui ao quadrado, não é isso? Então, o quadrado do número aqui, que é uma fração, certo? É o quadrado do numerador, e embaixo o quadrado do denominador. Vou fazer isso aqui agora, escrever rapidamente. Tá aí, ó. Então, eu escrevi, o quadrado do numerador fica VP ao quadrado, R ao quadrado, né? E o quadrado do denominador eu deixei aqui no parênteses, né? Certo? Botei o parênteses e botei ao quadrado. Para não mexer, para não abrir isso aí não. Deixa desse jeito mesmo. E agora vamos fazer essa segunda parte aqui, que é o quadrado de B. Vamos lá. Então, escrevendo aqui o quadrado de B, certo? Então é VP aqui, no caso ao quadrado, ômega L, né? Também vai ficar ao quadrado. E embaixo também vai ficar esse quadrado aqui, certo? Não pode esquecer. E cuidado para não inventar de cortar aqui, certo? Isso aqui não pode cortar. E não posso esquecer também da minha raiz quadrada, que tá todo mundo na raiz quadrada. Continuando, galera. O que eu vou fazer agora? Observem aqui. Às vezes fica muito poluído e a gente não consegue enxergar, certo? Direito as coisas. Mas observe que esses dois valores aí, essas duas frações, ela tem o mesmo denominador. E lá da matemática básica, quando a gente tem uma função com o mesmo denominador, duas frações, como é que a gente soma elas, certo? Elas estão somando aqui em adição. Então, eu conservo apenas o numerador delas, o denominador delas, certo? Tem o mesmo denominador, foi mal. E aí eu somo os numeradores. Então, fazendo isso agora. Então tá aí, o mesmo denominador, certo? E agora eu vou somar os numeradores. E eu não posso me esquecer da raiz quadrada aqui, certo? Todo mundo. E agora vocês vão fazer o seguinte. Observem aqui comigo que VP ao quadrado está aqui e também VP ao quadrado está aqui. Então eu vou colocar ele em evidência, certo? No produto, e aí a gente vai simplificar bastante. Beleza, o que foi que eu fiz aqui desse passo para cá? Eu apenas botei VP ao quadrado na evidência. Observe que se eu multiplicar esse por esse e depois VP ao quadrado por ômega L, eu volto para essa expressão anterior, certo? Então, sem prejuízo até aí. Observem agora que aqui eu tenho R ao quadrado mais ômega L ao quadrado, certo? E embaixo eu tenho a mesma coisa, só que está elevado ao quadrado. E aí fica difícil de visualizar, mas é que eu vou levar aqui para vocês. Vou ajudar vocês aqui, ó. R ao quadrado mais ômega L ao quadrado, vou chamar ele aqui de A, certo? Vamos fazer um esboçozinho aqui em cima. Vamos ver que ele é A, beleza? E aqui eu estou dividindo. E aqui eu tenho R ao quadrado mais ômega L ao quadrado, ou seja, é A, de novo. Só que esse A aqui está ao quadrado. E aí como é que eu faço isso? Eu apenas cancelo aqui, né? E aqui vai ficar 1 sobre A. Então vamos usar essa mesma explicação que eu dei para resolver essa expressão aí. Cancelando aqui, ó. Certo? Então agora é só reescrever a equação. Então tá aí. E cancelei aqui o numerador com a potência aqui embaixo, certo? Eu tenho só apenas VP ao quadrado dividido por esse denominador aqui. E não posso esquecer novamente da raiz. Aí, galera, eu já ministrei bastante o curso de Circuitos Elétricos 2, certo? Aqui no meu curso ele é chamado Circuitos Elétricos 2 porque é a parte que a gente vai ver essas expressões aí, certo? Porque em circuitos 1 a gente não trabalha muito com indutores, capacitores, não. Então imagine isso aí, resolver isso aqui no quadro, beleza? É muito ruim de dar aula. Aqui é bom porque o quadro é infinito, dá pra gente ir para a direita aqui pro resto da vida. Então, agora o que eu posso fazer? Eu vou pegar essa potência aqui, que é elevada ao meio, e vou tirar a raiz quadrada do numerador e do denominador. Por exemplo, se eu tenho aqui, vamos supor, 4 sobre 16. E aí eu tenho aqui a minha raiz quadrada, né? Ou seja, leva um meio. Então eu faço raiz quadrada do de cima
sobre a raiz quadrada do de baixo. Isso aqui dá 2 sobre, que sumiu, certo, da tela, dá 2 sobre 4. Não é isso? Então, do mesmo jeito, a gente vai fazer para essa expressão um pouco mais complexa. Então, vamos lá, fazer isso. Então, se eu tirar a raiz quadrada do numerador aqui, que é VP ao quadrado, vai cancelar, certo? Vai ficar apenas VP. E aí, se eu tirar a raiz quadrada de baixo, eu não vou desmembrar isso aí, certo? Eu vou simplesmente copiar. Pronto, então tá aí, ó, ficou bem mais simples, né? Então, isso aqui a gente pode até ter se perdido, mas se a gente voltar aqui, isso aqui ele é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Então agora eu vou reescrever isso aqui, bem aqui, só pra gente ter essa expressão mais fácil de visualização, porque ficou muito grande aí, né? Então vamos reescrever ela aqui. Beleza, então reescrevi aqui nossa resposta, certo? Trouxe de lá para cá para ficar mais fácil de a gente achar quando a gente for procurar daqui a pouco. Então eu disse que a gente precisava achar duas coisas. A gente achou já a primeira, que é essa aqui, que seria o raio, aqui voltando, né? Seria o raio da nossa coordenada polar. O raio dela é essa, certo? Agora a gente precisa achar esse ângulo, que seria a nossa fase. Aqui, beleza? E a gente escreveu lá em cima quem é essa fase aí, né? Ela é quem? Lá... Pronto, aqui. Ela é o arco tangente de B sobre A. Aqui. A gente fez isso lá em cima, certo? Vamos voltar lá embaixo agora e destrinchar aqui para achar nossa fase. Então, vou reescrever a expressão que tem lá em cima em verde. Então, tá aí. Reescrevi a expressão. Fase, né? Fase φ. Desculpa que é a letra, porque ainda não me acostumei aqui com esse negócio. Mas a minha letra ré no papel aqui é pior. Então, φ é igual a tangente menos 1 de B dividido por A, certo? Então, vamos agora substituir B e substituir A como a gente fez lá para a expressão acima. Galera, eu queria até passar uma dica para vocês aqui rapidinho, para a gente ganhar um tempo, que é o seguinte. Por exemplo, se você tem, deixa eu ver aqui, 10 e você quer dividir por 2, certo? 10 dividido por 2, certo? Isso aqui parece sem sentido que eu vou falar, assim, parece que é óbvio, mas às vezes muita gente não consegue, não tem essa mesma visualização e acaba dificultando nas contas. Por exemplo, como é que eu faço essa expressão aqui, né? Obviamente o jeito mais comum seria esse, né? 10 dividido por 2 igual a 5. Porém, tem outro jeito também, que é como? Dá a mesma coisa, mas a gente faz diferente, que seria o quê? 10, certo? Que é a primeira fração, e eu multiplico pelo inverso da segunda. Então, aqui é 2 sobre 1, certo? E eu multiplico por o inverso, que é 1 sobre 2. E aqui daria 10 dividido por 2, e aqui dá 5. Beleza, isso aqui é óbvio, né? Vocês podem estar se perguntando aí, que diabo que eu estou fazendo isso aqui? Vou apagar nosso quadro aqui pra gente ter mais... não ficar tão poluído, certo? Só para vocês verem mesmo o que é esse negocinho que eu escrevi, porque ali naquele exemplo ali não fazia sentido tu multiplicar daquele jeito, tu dividir daquele jeito, certo? Multiplicando pelo inverso. Mas aqui, observe que vai facilitar a nossa vida. Por exemplo, aqui é B dividido por A. Aí eu vou lá em cima e vou caçar agora quem é B, beleza? Lá na aula anterior, tá aqui nossa cola aqui da aula anterior, certo? O B é esse valor aqui, certo? VP, ômega L, dividido por R quadrado mais ômega L ao quadrado. E o A é isso aqui. Veja que são coisas bastante chatas, certo? Bastante grande. Se eu fosse colocar o divisor mesmo, ficaria muito feio de ver isso aqui. Então vamos fazer com a anotação que eu acabei de passar para vocês aí, beleza? Vocês vão ver que vai facilitar bastante a nossa vida. Então a primeira coisa é escrever o valor de B. Então eu vou escrever agora aqui ele. Pronto, escrevi o valor de B. E agora eu vou multiplicar pelo inverso de A, né? Não foi isso que eu falei? Então o inverso de A vai ser quem? Pronto. Tá aí o que eu fiz agora. Agora fica bem mais fácil de a gente analisar do que se eu não fizesse esse tipo de notação. Então aqui eu vou cancelar o que eu posso cancelar, certo? Posso cancelar isso aqui tudo, ó, porque está aqui em cima também, certo? Dividir e multiplicar. E posso cancelar também o valor de pico. Vai ficar então apenas ômega L sobre R, não é isso? Dentro do arco tangente. Então eu tenho tangente a menos 1 é igual a ômega L dividido pela resistência.
E da mesma forma, para a gente ter uma visualização mais bonitinha, eu vou escrever ela aqui em cima, beleza? Ou até aqui embaixo mesmo, ou aqui embaixo para ficar mais legal. Pronto, galera, só reescrevi aqui, certo? Que a gente encontrou. Φ é igual a esse valor aqui. Aí quem já sabe um pouquinho de circuitos elétricos, está apenas revisando aqui, certo? Algumas coisas que pode ter passado despercebido. Você já deve estar ligado que esse aqui, ele é o fator de potência, certo? De um circuito RL. É o ângulo do fator de potência, no caso. Não é um fator de potência, ele é o ângulo do fator de potência. Então, eu não vou detalhar agora, certo? Mas é só para quem já sabe um pouquinho aí, já está ciente de onde é que ele aparece esse ângulo aí. Certo? Então agora, eu já encontrei o valor de φ e já encontrei esse valor aqui que é o nosso raio, certo? Raiz quadrada de A quadrado mais B ao quadrado. Que é o valor aqui do nosso triângulo retângulo. Tudo começou aqui, não foi? Então agora eu disse que poderia escrever nossa resposta. Que nessa resposta seria o quê? Seria essa daqui, ó. Quando eu destrinchei aqui, certo? Botei tudo em função de cosseno, então eu vou escrever nossa resposta final, que é nosso I de F. E já está quase acabando nossa aula. Como foi fácil? Certo? Então eu escrevi aqui o I de F de T, né? Que é a resposta forçada da corrente. Ele é igual a quem? Ao A ao quadrado mais B ao quadrado na raiz quadrada, né? Lá em cima a gente viu isso. E a gente encontrou ele aqui, beleza? Então eu vou só escrever aqui. Então é VP sobre R ao quadrado mais ômega L ao quadrado dentro da raiz quadrada. E aí eu multiplico pelo cosseno de ômega T menos φ. Mas quem é φ? Tá bem aqui em cima. Vou botar agora aqui, certo? Vou só ajeitar aqui para ficar mais bonitinho. Então vai lá, vai ficar ômega T menos φ. Aí quem é φ? Tangente a menos 1 de ômega L dividido pela resistência. Então tá aí nossa expressão para corrente. Falta eu apenas colocar aqui, certo? Que tá em amperes, nunca pode esquecer isso aqui. Tem gente que não perdoa, professor. E agora, eu vou apenas escrever nossa resposta final, certo? Que é aquela corrente mesmo completa, que é a natural mais a forçada, que a gente já vem discutindo faz tempo isso aí. Vou só mostrar aqui para vocês, que é essa partezinha aqui, certo? Corrente de T é igual a natural mais a forçada. Então, em vez de escrever essa monstruosidade aqui, eu vou escrever daquele jeitinho lá bacana, viu? Galera, tá aí a expressão, certo? Completa a corrente. Aqui eu botei foi um F, certo? Que é loucura minha. Deixa eu corrigir aqui, certo? Pronto, então já corrigi aí, botei o tempo. Só que aí ainda fica um pouco feio, porque quando você coloca o φ aqui desse formato, fica estranho. Então, geralmente, o livro vai escrever da seguinte forma. Então, escrever aqui para vocês qual é a forma mais tradicional de estar escrito no livro. Pois é, galera, é desse jeito que você vai encontrar no livro, certo? Agora eu vou explicar aqui rapidamente o que foi que eu fiz. Aqui eu coloquei de novo a expressão corrente, certo? Igual estava aqui. A diferença é, em vez de eu escrever raiz quadrada de R ao quadrado mais ômega ao quadrado, isso aqui tudo, que até é ruim de falar, você coloca apenas Z. E aí você coloca aqui embaixo que Z é igual a essa raiz aí, certo? E aqui você deixa φ mesmo, não deixa esse tangente menos 1 não, que ele fica estranho. E aí basta você colocar aqui embaixo, ó, onde φ é igual a tangente menos 1, ou arco tangente, de ômega L sobre R. E também sempre é bom lembrar de colocar a constante de tempo tal, certo? Que é aqui L sobre R, que está aqui na resposta natural. Galera, pois basicamente é isso que eu tenho para falar sobre o circuito RL na parte da teoria. O que eu posso fazer agora, eu vou fazer o próximo vídeo, seria colocar um exemplo com números, certo? Porque a gente só trabalhou aqui expressões literais. A gente só trabalhou aqui exemplos literais, certo? Que é, no caso, só com R, com L, com ômega. Então eu vou trazer um exemplozinho aí, apenas um, pra gente fazer com números, pra ver o que acontece mesmo. E aí, dá pra você você vendo todas essas sequências de aulas aí, com certeza dá pra você
se dar bem na prova, beleza? Se cair alguma coisa de ômega L, utilizando as respostas natural e forçada pela definição, que seria pela EDO, certo? Pelo tempo. Já vou dando aqui um spoiler, que esse Z aqui que a gente encontra, lá na frente vai ser chamado de nossa impedância. E aí a gente vai resolver isso aqui bem mais fácil. E esse aqui vai ter influência com o nosso fator de potência. Então, imagina que a primeira vez que eu vi isso aqui, eu fiquei me perguntando, rapaz, se um circuito simples como esse, um resistor, um indutor e uma fonte alternada, deu tanto cálculo, como é que eu iria resolver um circuito com vários resistores, vários indutores, vários capacitores, transistores, várias coisas que tem no circuito de eletrônica, de engenharia, de sistema de potência, e qualquer circuito. Então, galera, existe outra forma mais fácil de fazer isso, certo? A outra forma que a gente vai aprender é utilizando o método fasorial, que aqui, nesse caso aqui, a gente fez pelo domínio do tempo. O método fasorial a gente vai resolver pelo domínio da frequência. E aí vai ficar tudo mais simples, bem mais simples. Então, galera, para você que vai ser um futuro engenheiro eletricista, é importante que você saiba de onde vem as coisas, certo? Não apenas aprenda só o método fácil, ou então só aprenda fazendo a calculadora. É bom você saber como é que acontece, de onde vem todos esses cálculos, certo? Então, um circuito pequeno, isso aqui não é tão difícil, é grande e é chato, eu confesso que nem eu tô mais aguentando isso aqui. Mas é isso aí mesmo. Então, quem está gostando aí do vídeo, do conteúdo, e quer que eu faça mais desse tipo de vídeo, de outras coisas, sobre engenharia elétrica, ou também até a parte introdutória da engenharia, que seria as disciplinas básicas, cálculo, física, deixa aí um like aí, certo? Compartilha com teu amigo lá que está contando o número de créditos que ele tem para poder trancar as matérias. Tamo junto, valeu!